ninguém tem poder para fechar. Pode adivinhar-se a vida. Pode parecer uma eternidade. Pode parecer que a sua vez não chega. Pode parecer que a sua vez está terminada. Pode parecer que até Deus se esqueceu de ti. Mas hoje nós queremos lembrar o voto que Deus tem com cada um de vocês. Queremos lembrar a aliança que Deus tem com cada um de vocês. A porta que Deus quer abrir em sua vida, ninguém poderá fechar. Sabe, meu irmão? Por muito tempo na vida, as pessoas perdem a esperança, perdem a fé, perdem aquilo que é a sua conexão, a sua fé com Deus, por causa das portas que não sabem. As pessoas não têm a paciência de esperar o tempo certo para que Deus possa abrir. Porque às vezes a gente tem o nosso tempo, como o tempo dos homens. Nós homens, quando temos a nossa ideia, temos o nosso sonho, a gente olha, olhando o nosso relógio humano, olhando que agora são 14 horas, agora são 15 horas, agora são 16 horas. E aquela porta de emprego, aquela porta de negócio, aquela oportunidade que eu tanto desejo está dominando. E sendo assim, nós desanimamos a nossa fé, desanimamos as nossas relações, perdemos um pouco, perdemos a nossa conexão. Mas hoje nós queremos declarar e ativar, queremos declarar e ativar no nome de Jesus, lembrar que a porta que Deus abre na sua vida, ninguém pode fechar. Aquilo que Deus prometeu ao seu povo, especialmente aqui, queremos declarar no nome de Jesus que ninguém tem poder de fechar. Os tempos podem ser altos e baixos. As montanhas podem ser tão grandes para subir. O terreno pode ser tão arenoso. Nós queremos lembrar a cada um que nos assiste, onde você estiver, que a porta que Deus abriu na sua vida, nenhum homem tem poder de fechar. Escuta, essa semana, na mídia, tivemos situações complicadas em que muitas pessoas foram expostas. Muitas pessoas foram expostas às suas vidas na mídia social. E neste momento, essas pessoas socialmente perderam a reputação. Mostra que são jovens que perderam a reputação por causa da mídia social. Já não se vê fazendo, já não se vê tendo, já não se vê estando dentro de uma sociedade como essa. Em que tudo que eles faziam foram expostos. Perderam aquilo que se chama a privacidade de uma pessoa. Perderam essa questão de privacidade de um ser. E onde elas andam, são chamadas pelo nome que elas próprias escolheram, pelas coisas que elas próprias fizeram, com aquilo que foi dito pelos homens. Mas como o de Deus, nós queremos dizer que ainda existe uma esperança. Mesmo quando a sociedade, mesmo quando o mundo, mesmo quando tudo parece que não está a dar certo, mesmo quando somos julgados, em Deus sempre nós encontramos perdão. Em Deus sempre as portas são abertas. Em Deus as portas nunca são fechadas. Em Deus as portas nunca são fechadas. Essa é a diferença grande que nós encontramos entre homem e Deus. Homem tem que homem perdoa um, perdoa duas, perdoa três, perdoa quatro, perdoa cinco. Mas Deus não tem número para perdoar seus filhos. Deus não tem número para perdoar seus filhos. Deus não tem número para perdoar seus filhos. Ele ama e está disposto a perdoar quantas vezes for necessário, enquanto formos homens. Então eu quero neste dia de hoje, aonde você está vendo essa live, queremos declarar na sua vida que as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu quero levar os irmãos a refletir no livro de Gênesis, quando a livro de Êxodo, quando a Bíblia já começa a falar sobre os filhos nesse caso de Jacó, principalmente o sonhador, que era o sonhador José. Vamos entender um pouco sobre a vida de José para podermos avançar. Vamos entender um pouco sobre a vida de José. Nós temos então José como sendo um filho de Jacó, um filho simples, um filho que dentro dele ele carregava uma paixão e um sonho.
E quando ele contava esse sonho para seus filhos, para seus irmãos, para sua mãe, para seu pai, a Bíblia diz que principalmente os irmãos sentiam inveja, sentiam ciúme daquilo que José falava para seus irmãos. E a Bíblia diz que Jacó amava tanto a José, seu filho, que também isso era causa de ciúme para seus irmãos. Era causa de ciúme para seus irmãos. Era causa de ciúme para seus irmãos. A Bíblia diz que Jacó preparou uma túnica, um veste, uma túnica, uma capa, e ofereceu a José. E isso também foi causa principal. Isso também foi causa principal para criar mais ódio para seus irmãos. Então, escuta, meu irmão, para nós termos necessário que você esteja atento para poder perceber a mensagem. Eu preciso esteja atento para poder a mensagem. A mensagem. Eu preciso esteja atento para perceber a mensagem. Eu preciso esteja atento para perceber a mensagem. Eu preciso esteja atento para perceber a mensagem. Comigo só. Eu preciso esteja atento para perceber a mensagem. Então, voltando à mensagem. Agora, Jesus estava a túnica que seu pai ofereceu. Os seus irmãos continuam ainda com o mesmo ciúme. E um deles, Jacó, pede para João, que vai ver esses irmãos, porque desde manhã que ele saía, estava passando por ele. Vai ver o que está acontecendo com ele, vai ver, vai sondar. A Bíblia diz quando o José foi sondar seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de José viram José à distância. Eles puderam observar à distância e disseram: Uau, ali está o Senhor. Ali está o Senhor. Aquele que é amado pelo Pai. Aquele que é amado pelo Pai. Agora aqui está o Senhor. Então eles criaram um plano de matar José. Eles criaram um plano de matar José. Mas entre eles chegaram à consciência que nós vamos matar. Nós vamos vender José. Uau. Ele diz que vamos tentar entender. José, feliz por ver seus irmãos, mas seus irmãos fazendo um plano para viver destruir os seus sonhos, para viver destruir aquilo que ele estava a falar, para viver destruir aquilo que era a promessa que ele sempre falava para o seu pai, para a sua mãe. Mas ele diz que quando ele decidiu matar, decidiu que não vamos vender a imagem infantil e também não pensa sobre nós o sangue dele. Ele diz que quando ele foi, chegou até a casa do Potifar, ele diz que ele foi agora acusado e levado para a cadeia. Sabe, quando você fala de prisão, tem uma coisa muito interessante. Tem um lugar que, quando tu estás lá, você não tem a liberdade. O que faz uma prisão é prender a sua liberdade. Você quer estar fora, mas você não pode sair. Você quer passear, você não pode sair. Você talvez quer tomar um banho, mas você não pode sair. Aí você quer fazer uma comida, você não pode sair. O que faz é privar a sua liberdade. E você presa a sua liberdade, significa que você é alguém limitado ao tempo, limitado ao espaço, limitado a desejos, limitado ao prazer. A Bíblia diz que José estava agora preso. Vamos olhar esse jovem na sua eternidade. Vendido pelos seus irmãos, agora se encontra preso por um crime que ele nem cometeu. E em cada vez um homem tão grande na sociedade, um homem tão poderoso na sociedade, mas ele estava lá, perdido, triste e angustiado. Se você faz uma reflexão, levando o seu cotidiano, levando a sua história, levando a minha história, talvez você diria que a minha vida não tem sentido. Você diria que a minha vida não tem sentido. Primeiro foram os meus irmãos. Segundo, foi o cara também do rei. Também sou acusado de algo que eu não sei. E depois que eu não ouvo, em prisão, ele não sabia se teria liberdade. Porque o crime dele era tão grande. O crime que ele foi acusado era um crime tão grande
Uma coisa é roubar. Escuta, meu irmão, uma coisa é ser acusado de roubar. Outra coisa é ser acusado de alguma coisa. Agora, mexer a família do chefe. O crime que ele foi levado para a cadeia dele, ele mexeu contra. Escuta, o bem mais precioso que alguém pode ter é a sua esposa, é a sua mulher. Então, ele está sendo acusado como alguém que tenta entrar em situações conjugais, principalmente com a mulher do seu patrão. Meu irmão, José não tinha esperança do que seria dele. Não tinha esperança se sairia em vida ou se não sairia em vida. Por quê? Porque a situação que estava passando era uma situação complicada. Dentro da cadeia, alguns foram acusados, né? Tinha lá o copeiro, tinha lá outros trabalhadores da casa real. Mas de todos que estavam lá, o crime que mais pesava era o crime de José. Um é porque o assunto era de pão, era assunto de cozinha, outro desapareceu chave, né? Outro assuntos banais. Mas o assunto que mais pesava, que mais feria, era o assunto de José. Ele está sendo acusado como alguém que quer entrar na vida conjugal do seu patrão. Meu irmão, repara para esse filho de Jacó. Repara para esse filho de Jacó. Que esperança e que expectativa esse homem tem. Mas vamos lembrar a família de Jacó. Vamos lembrar a promessa que Deus faz com Jacó. Vamos lembrar que aquela porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém. Não está com seus pais. José não está com seus pais. José não está com seus irmãos. José está tão distante do seu povo, porque ele está no Egito. Está tão distante do seu povo, tão distante da sua tribo, da sua geração, tão distante, que ele não sabe o que dizer. Sabe, nesses momentos difíceis, entre cadeia, privação de liberdade, tudo que você quer é receber uma visita de um irmão, de um pai. E você poder expressar o que você sente para as pessoas que vêm te visitar. Mas não era o caso. Você estava sozinho. Nem menos o pai sabia que ele sabia por quê. Foram dizer a Jacó que o seu filho morreu. Foram dizer a Jacó que o seu caçula morreu. Foi agredido por um animal selvagem. Então nós temos aqui uma história de um jovem que ele viu todos os seus sonhos pareciam que estavam frustrados. Parecia que quando chegava a hora certa, a porta se fechava. Parecia que tudo quando queria dar certo, a coisa não dava certo. Parecia que quando chegava a hora, tudo dava errado. Até na casa do seu chefe, em que ele era considerado como o grande administrador da casa. Ele foi considerado como o grande administrador da casa. Ele cuidava de tudo. Quando tudo estava a ser, escuta, meu irmão, quando tudo estava a ser, foi naquele momento que foi acusado e foi levado para a barra da justiça. Sem esperança de que fosse a vida. Ele não tinha esperança. A esperança que ele teve foi quando ele interpreta sonhos do seu colega e quando ele sai disposto a pedir. Quando você for para a casa do rei, interceda por mim, porque eu não fiz aquele crime. Interceda por mim. Interceda por mim. Interceda por mim. Meu irmão, José pediu tanto ao copeiro, que interceda por mim. Aonde tu vais, please, interceda por mim. Fala ao rei de mim, porque aquilo que vai dizer que fiz, eu não fiz. E a Bíblia diz que o rei teve um sonho. E naquele sonho, ele não conseguiu interpretar. Chamou as pessoas que podiam interpretar, não conseguiu interpretar. E foi dali que o copeiro se ligou e disse: meu rei, eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu José. Apesar das suas diferenças, apesar dos seus problemas, apesar de que ele já tinha a combinação, já tinha uma coisa cometida, o rei abriu a mão para poder ouvir aquilo que o homem tinha dizer. E foi naquele momento que a palavra profética veio através de José. E José
E José, da cadeia foi promovido a administrador. Meu irmão, às vezes os caminhos são assim. Os caminhos de Deus são assim. Curvas de curvas. O caminho de Deus é em cima e embaixo. Em cima e embaixo. O caminho de Deus são curvas de curvas. Quando você faz a tua matemática, faz a tua lógica humana, tu não tem sentido. Mas volto a dizer, a porta que Deus abriu na sua vida, ninguém pode fechar. A porta que Deus abriu na sua vida, ninguém pode fechar. De um homem que era escravo, sem pai, sem mãe, sem irmãos, para a cadeia. Da cadeia onde tudo parecia que estava tudo estragado. Onde parecia que tudo estava estragado. Deus abriu uma janela. E da janela era o retorno a um grande administrador, a um grande governador. Ele começa a administrar. Agora não sua casa, porque antes administrava uma casa. Agora ele começa a administrar um país. Começa a administrar uma província. Começa a cuidar das finanças. Começa a cuidar da iluminação. Começa a cuidar. Mas a profecia que vinha dos sonhos ainda estava a caminho de se cumprir. Porque nos sonhos que ele dizia, eu vi os meus irmãos, eu vi o meu pai, todos eles vinham perante a mim. Parecia que estavam a pedir alguma coisa. Parecia que precisavam da minha autorização para alguma coisa. Isso era a profecia que ele tinha, era o sonho que ele tinha, era a revelação de Deus que ele tinha. Ele disse, num certo tempo, lá em casa de Jacó, lá na tribo de Jacó, havia fome. Eles tinham que sair para agora preso, atrás de comida. E José sabia que estava num tempo de fome, porque era essa profecia que ele interpretou no faraó, que estamos num tempo de fome. Ele vai dizer agora, o povo vai para o Egito atrás de comida. E José conseguiu reconhecer os seus irmãos. E seus irmãos dependiam do favor de José para levar o pão para a sua casa, para levar o trigo para a sua casa, para levar a farinha para a sua casa. Dependiam do favor de José. E José olhou e viu seus irmãos. Ele disse, eu conheço esses homens. São meus irmãos. São esses que decidiram a minha morte. São esses que decidiram a minha salvação. Esses que queriam me matar. São esses que me venderam. Os meus irmãos tiveram a coragem de me vender. A profecia se cumpriu. Os seus irmãos dependeram do favor de José para levar o pão. Os seus irmãos dependeram do favor de José para levar o trigo à sua nação. O caminho que Deus traz para a nossa vida não é um caminho reto. O caminho que Deus traça na nossa vida não é um caminho reto. Que você consegue ver em linha reta. Eu vou fazer assim, vou treinar, vou graduar, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Mas o que prevalece é a promessa de que a porta que Deus abriu na sua vida, ninguém pode fechar. Serão muitas facadas, serão muitas perseguições, serão muitas lutas, serão muitas perseguições, serão tantas coisas na sua atrás, serão tantas perseguições, serão tantas lutas, envejas, serão tantas coisas que virão assim, serão tantas e tantas. Mas hoje queremos ativar, porque essa palavra de hoje é para ativar, é para ativar, que ainda existe esperança. Talvez está sem emprego, ainda existe esperança. Está sem família, ainda existe esperança. Está sem negócio, ainda existe esperança. Tudo está parado, ainda existe esperança. Ainda existe uma esperança. Porque cremos na promessa que Deus faz para seus filhos. Cremos na promessa que Deus faz para seus filhos. Agora eu vou pedir ao amado irmão para ler aqui uma palavra. Para ler aqui conosco uma palavra. Please. Leia conosco essa palavra. Leia conosco essa palavra. Está em livro de Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Vou pedir ao meu amado irmão para que leia um pouco essa palavra. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Também está com sua Bíblia aí em casa.
Abra Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Conheço as tuas obras e as que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uau, 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 uau. Então eu quero juntos, vamos repetir a parte C. Eu quero que juntos vamos repetir a parte C. Eu quero que juntos vamos repetir a parte C. Nós temos uma parte C. Quando diz assim, eis que põe diante de ti uma porta. Eis que põe diante de ti uma porta, na qual ninguém pode fechar. Eu não sei se você consegue entender a profundidade dessa palavra. Amém. Amém. Essa palavra é uma profecia. É uma profecia que João teve uma revelação em que Deus está dizendo para o seu povo que eu coloco uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Aleluia. Vai existir dificuldades. Vais dormir embaixo da ponte. Vais dormir sem comer. Não vais ter as melhores roupas. Mas é momentâneo, é temporário. Porque as portas que Deus abre na vida do povo, ninguém pode fechar. Amém. Amém. Deus seja louvado. O pior erro que acontece muitas das vezes é frustração. Porque quando encontra um jovem que tem a promessa, mas frustra-se, ele perde o senso, perde a noção e ele se perde por causa da frustração. Frustração. Ele se perde por causa da frustração. Quando você encontra alguém frustrado, alguém cai nas drogas, cai nos vícios, cai, ele perde toda a esperança. Então, é isso que faz com que, não porque a porta está fechada, mas você se desvia da porta. Por isso, hoje, nós estamos a querer abrir portas. As nossas vidas financeiras. Queremos abrir portas. E para abrir portas, é preciso entender a filosofia de Deus. A porta que Deus abre na sua vida, ninguém pode fechar. Aquilo que Deus tem preparado na sua vida, ninguém pode fechar. Aquilo que Deus tem preparado para si, ninguém pode fechar. Você vai ter altos e baixos. Please, não se frustre. A vida não vai ser como tu queres. Não se frustre. Talvez você ia acusar os irmãos, você ia falar mal dos irmãos, você ia ver toda a sua vida. Ia ver toda a sua vida, toda a sua vida. Eu não tenho nada na vida, eu não tenho sorte, eu não tenho. Por causa dos meus irmãos, por causa daquilo que meus irmãos fizeram comigo. Esse seria o discurso de José. Seria o discurso de José. Mas algumas vezes é preciso abrir o coração, deixar passar, perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que nos falaram uma palavra negativa, perdoar aqueles que nos lançaram uma palavra de maldição, perdoar e acreditar que existe uma profecia, existe uma palavra, que a minha vida não vai ser a mesma. Amém. A minha vida não vai ser a mesma. Amém. O fato de eu crescer ali, nascer ali, não significa que tem que ser assim para sempre. O fato de eu brincar ali, andar com aqueles, não significa que sempre tem que ser assim. Hoje, o passado não importa mais. O passado não importa mais. Foi uma escola para cada um de nós. O passado é uma escola para cada um de nós. Cada coisa que passamos é uma escola para cada um de nós. As coisas boas e as coisas más que aconteceram na tua vida é uma escola. Não podemos voltar ao passado. O que nós temos é o presente para perspectivar o futuro. E o nosso futuro agora é que a porta que Deus abre na sua vida é uma porta que ninguém pode fechar. Glórias a Deus. Depois de Romanos
Romanos 8. Agora vamos ver Romanos 8. Tem uma palavra-chave. Em Romanos 8 tem uma palavra-chave. Que posso apresentar a palavra-chave. Romanos 8, 31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se Deus é por nós, quem é mais forte para lutar contra ti e contra mim? Se Deus é por nós, quem tem mais força de derrubar, de fechar aquilo que Deus abriu? Se Deus é por nós, quem tem poder de fechar aquilo que Deus abriu? Segundo a Bíblia, segundo a promessa, ninguém pode fechar aquilo que Deus abriu. E se Deus é por nós, ninguém está acima do onipotente. Ninguém está acima do onisciente. Ninguém está acima. Meu irmão, eu estou ativando, escuta, meu irmão, eu estou ativando um novo tempo na sua vida. Eu estou ativando uma nova fase na sua vida. Eu estou construindo novos valores na sua vida. Eu estou construindo novos princípios na sua vida. É preciso entender que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se a porta que ninguém abre, que Deus abre, ninguém fecha, então você é um guerreiro. Você é um guerreiro que nunca desiste. Você é um guerreiro que nunca desiste. Você é um guerreiro que nunca desiste. E se Deus é por ti, uau, tu tens tudo. Se Deus é por ti, tu tens tudo. Se Deus é por ti, tu tens tudo. Está a doer, está a doer. Está a doer, está a doer. Está difícil, está difícil. Não está fácil, não está fácil. Mas lembre-se, se Deus é por mim, escuta, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora, o último versículo para que nós e também reflita comigo. Está em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Tem uma frase bonita, uma frase simples, que diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quer dizer que, diante das lutas, diante das tribulações, diante das guerras, ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais. Uau, uau, uau. Essa palavra não tem poder. Amém. Essa live tem poder. Esse estudo de hoje tem poder. Eu creio que vidas serão transformadas. Amém. Vidas serão transformadas. Hoje falamos assuntos que têm a ver com a alma, assuntos que têm a ver com a tua essência, assuntos que têm a ver com a sua essência, assuntos que têm a ver com a sua essência. Então não importa o passado, não importa o que viveu, como foi, as perseguições, as suas lutas, as pessoas querem te ver morto, as pessoas querem te ver falido, as pessoas estão a lutar contra ti, a te seguir, não importa. Porque hoje estamos a construir um novo caráter, estamos a construir uma nova aliança, estamos a abrir portas, estamos a dizer que Jeová nosso Deus, que quando abre ninguém fecha, Jeová nosso Deus, que o que faz para aqueles que nele confiam em infinitamente mais. Significa que não tem limite. E não é pouco. Não tem limite para aqueles que confiam no seu nosso Deus. Meu irmão, hoje eu quero desafiar onde vocês a refletir comigo. Depois dessa palavra abençoada, essa palavra maravilhosa, essa palavra tão forte. Deus ainda se lembra de ti. Ele está consigo nessa luta. A sua promessa está entrando. E a sua promessa vai chegar. Amém. O que está preparado para si está chegando. Amém. O que está preparado para si está entrando. Recebe o nome de Jesus. A sua família, o seu negócio, recebe o nome de Jesus. O seu emprego, recebe a sua saúde, recebe o nome de Jesus. Está entrando. Eu recebo o nome de Jesus. A prosperidade, a abundância, a cura, o relacionamento, a família. Eu recebo o nome de Jesus. Eu recebo.
Queremos declarar Aleluia. que o passado foi uma escolha. O passado foi uma escolha. O presente e o futuro é o que nos determina como homens de Deus. O presente e o futuro é que nos determina como homens de Deus. E a sua conta, meu irmão, está aberta. Amém. Essa é a verdade. A sua conta está aberta. Amém. A Glória a sua Deus. conta está aberta. Glória a Nós Deus. precisamos agora é andar, é Glória a caminhar, Deus. é não frustrar, é não frustrar. Glória a O Deus. que nos limita é frustração. O que nos limita é frustração. São as más companhias. Andar com pessoas frustradas também se torna frustrado. Andar em companhia de pessoas frustradas você também se torna frustrado. Andar com pessoas frustradas também se torna frustrado. A porta está aberta. Glória a Deus. Queremos ver jovens a lutar, queremos jovens a caminhar, jovens a processarem, jovens a fazerem coisas grandes. Os irmãos vão acompanhar a live. Escreva, Deus, transforma a minha vida nessa área. Se tua área financeira, escreve, Deus, transforma a minha vida na área financeira. Se tua área sentimental, diga, Deus, transforma a minha vida na área sentimental. Se a sua área espiritual, diga, Deus, transforma a minha vida na área espiritual. Se a tua vida, se o teu problema tem a ver com doença, diz, Deus, cura-me, sara-me dessa doença que posso sofrer. Escreva aí comunidade, porque depois dessa live, nós teremos uma semana de oração. Uma semana de oração. Uma semana de oração. E vamos contemplar os nossos dias. Vamos contemplar os nossos problemas. Vamos contemplar aquilo que são as suas preocupações. Então, meu amado, eu quero convidar a todos que estão aí a repetirem comigo essa oração que nós queremos fechar. Porque a palavra chegou e a palavra tem poder para fazer efeito. Eu acredito. Vou receber testemunhos. Amém. Vou receber testemunhos. Muitos irmãos preferem sempre fazer testemunho no privado, dentro do momento privado, escrevem muita coisa. Muitos irmãos preferem assim. Não tem problema. Quando você faz isso, eu sinto que estou no caminho certo. Eu sinto que estou a fazer a minha parte como mensageiro de Deus. Trazer uma palavra sempre de Deus para a sua vida. Independentemente das condições, independente das circunstâncias. Minha mensagem sempre procura chegar até aos confins, até onde o sinal chegar, onde eu vejo uma calma para ouvir a minha voz. Deus está falando. Deus seja louvado. Então eu quero que o irmão que está comigo, também o meu irmão que está comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Também em casa, aí você está vendo a live, você está vendo o estudo, repita comigo, com seus olhos fechados, de todo o coração, repita comigo, porque portas vão se abrir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te declaramos que que o Senhor é o único Rei, o Senhor é o único Rei, dono da paz, dono da prata, dono do ouro, dono do ouro, dono da riqueza, dono da dono da riqueza, sabedoria. dono da sabedoria. O Senhor é Deus, O Senhor é Deus, todo-poderoso, todo-poderoso, aquele que nos gerou aquele que nos gerou no ventre da mãe, no ventre da mãe, aquele que nos preparou aquele que nos para preparou esse tempo. para esse tempo. Pai, Pai, eu sei que a minha porta está aberta. eu sei que a minha porta está Me aberta. ajude Me ajude a ter força, a ter força, coragem coragem para subir a montanha. para subir a montanha. Eu sei que a minha porta está Eu aberta. sei que a minha porta está Me aberta. ajude Me a ajude ter força, a ter força, coragem coragem para vencer o para deserto. vencer o deserto. Eu sei que a minha porta está Eu aberta. sei que a minha porta está aberta. Me ajude a ter força a ter força para nadar no oceano. para nadar no oceano. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Pai, Pai, qualquer espírito qualquer espírito imundo imundo da cobiça, da da cobiça, inveja, da inveja, espírito que quer me deixar cair, espírito que quer me deixar cair, espírito que quer me ver embaixo, espírito que quer me ver embaixo, palavras negativas, palavras negativas, olhos apontares, apontares, eu quero dizer, não tem poder não tem poder sobre a minha vida. sobre a minha vida. Hoje, Hoje, eu Pai, faço uma nova eu aliança, faço uma nova porque eu aliança, sou vencedor, porque eu sou eu sou vencedor, vencedor, eu sou eu sou vencedor, vencedor, eu sou eu sou vencedor, vencedor, eu sou no vencedor, nome do Senhor no Jesus. nome do Senhor Jesus Cristo. Glorioso Senhor. Glorioso é o seu nome, Pai. Aleluia. Aleluia.